noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo aí. O tema que eu gostaria de conversar aqui com vocês é a respeito do 7 de setembro. Já ficou um pouco longe, né? Já passou uma semana. Mas, de toda forma, eu achei que ficou muito interessante uma resposta que o ministro Barroso, né, deu com relação à manifestação que foi provocada pelo presidente aí, né, que visava esse confronto, né, com o STF e tal. Então, essa resposta aqui, eu acho que me parece que não teve tanta divulgação quanto deveria, sabe? Eu achei bem interessante. Eu tenho certeza que vocês também vão gostar se vocês derem um minuto para atenção. Então, eu vou fazer uma leitura de uma parte da resposta, tá? Aqui não tem nem metade da resposta que ele deu, mas tentei fazer um resumo dos principais elementos, tá? E principalmente da parte que ele fala da conjuntura nacional, ou seja, como que o país está, como que ele entende o momento político do país. Então, nesse manifesto dele, a primeiro recorte que eu fiz diz o seguinte, ó: já começa a ficar cansativo no Brasil ter que repetidamente desmentir falsidades, para que a repetição da mentira não crie a impressão que ela se tornou verdade. Essa primeira parte que eu destaquei aqui, eu achei bastante interessante, porque essa questão da mentira ser repetida para que ela se torne a verdade, gente, é uma coisa tão interessante que isso não é uma coisa que foi inventada agora. Quem recebeu, digamos assim, um ônus por esta ideia foi o Joseph Goebbels, que foi o ministro da propaganda nazista. Ele dizia o seguinte: ele dizia que uma mentira repetida 1000 vezes ela se torna verdade, né? E aí é tão interessante que essa referência, não sei se foi proposital do ministro Barroso ao citar essa questão da mentira querer se tornar verdade, mas eu imagino que como uma pessoa letrada, ele pensou nisso, né, quando redigiu esse texto. Então, essa questão relembra um outro episódio que aconteceu no ano passado, quando o secretário de Cultura do Bolsonaro, que era o Alvin, né, Roberto Alvin, ele foi acusado de repetir a publicidade nazista. Vocês lembram desse episódio? E essa acusação foi tão a fundo que ele se afastou do cargo, né? É uma forma da pessoa se afastar para não ser demitido, né? Então ele tinha a intenção, ao que tudo indica, né, de repetir essa ideia, né, de repetir essa propaganda nazista. Então o ministro começa com essa referência bastante interessante e ele prossegue da seguinte forma. Lembrando que são recortes, tá? Textos que eu fui tirando, não é a sequência exata que ele disse, né, com todos os detalhes, tem algumas coisas que eu recortei. A democracia vive um momento delicado em diferentes partes do mundo. Retrocesso democrático. Os exemplos foram se acumulando. Aí ele cita alguns países que têm tido retrocesso democrático. Eu não vou citar todos, mas, por exemplo, Ucrânia, Filipinas, Venezuela, que tanto se fala, Nicarágua, Salvador e outros. Que é um clube que muitos gostaríamos que nós entrássemos. Quem são esses muitos que querem entrar, que o nosso país entre nesse tipo de democracia, retrocesso democrático, né? Ele vai explicar agora quem são essas pessoas. Em todos esses casos, a erosão da democracia não se deu por golpe de Estado. Então, quando ele fala golpe de Estado, é aquele golpe armado, né? Golpe militar que aconteceu no Brasil e nos outros países da América Latina, né? O retrocesso se deu pela subversão democrática, pela mão de presidentes e primeiros-ministros eleitos pelo voto popular. Em seguida, paulatinamente, vêm medidas que desconstroem pilares da democracia e pavimentam o caminho para o autoritarismo. O populismo tem lugar quando líderes carismáticos... O que são líderes carismáticos? São esses líderes que encantam as pessoas, né? Como a gente tem aqui, tanto da esquerda quanto da direita. Manipulam as necessidades e os meios da população, apresentando-se como anti-establishment. O que é anti-establishment? Aquele cara que é fora do sistema, ele é um cara político, ele não é como um político tradicional e tal. Então ele vem se apresentando dessa forma, como um diferencial. Prometendo soluções simples e erradas, que frequentemente cobram um preço alto no futuro, né? A gente percebe isso muito claro no Bolsonaro, né? Eu não entendo de economia. Quem vai falar de economia é o Paulo Guedes. Quem tem que falar não sou eu. Essa coisa aí é outra pessoa que vai ver. Eu não entendo disso. Ele foge na entrevista, quer dizer, para ele tudo é simples. Questão ambiental é você cagar menos, né? Foram frases que ele falou, né? Quer dizer, ele simplifica o debate, ele não aprofunda, tanto é que nem aos debates ele foi, porque ele não tem essa capacidade, né? Então, é interessante que o populismo, não é todos, né?
existem líderes populistas com inteligência, mas, em alguns casos, o carisma dele faz com que ele não tenha necessidade de demonstrar inteligência, né? Apenas convencer as pessoas. Quando o fracasso inevitável bate à porta, porque esse é o destino do populismo, é preciso encontrar culpados e bodes expiatórios. O populismo vive de inimigos. Aí ele cita quais os inimigos que o populismo atual no Brasil se põe: comunismo, imprensa ou tribunais. Quer dizer, a gente vê isso, né? Todo mundo que não concorda com o bolsonarismo é chamado de comunista, né? Nem sabem o que é comunismo, mas aí a imprensa, da mesma forma, perde a credibilidade, né? Porque a partir que a imprensa começa a revelar as coisas erradas, começa a se atacar a imprensa. E da mesma forma, os tribunais. As estratégias, né, para que isso aconteça são conhecidas. Aí, né? Uso de mídias sociais, estabelecimento de uma comunicação direta com as massas para inflamá-las. Então a gente percebe que o Bolsonaro, a fala oficial não vem nem tanto da comunicação das TVs estatais, é mais diretamente nas próprias redes sociais, sempre foi, desde a campanha e continua assim. A desvalorização e cooptação de instituições de mediação da vontade popular, como o legislativo, a imprensa e a sociedade civil. Então, quer dizer, ele sempre tenta desmerecer as instituições, desacreditar nelas. Por quê? Porque à medida que você desacredita no Congresso, você desacredita no STF, a ideia é que todo o poder seja concentrado em quem? No presidente. Então, o presidente é que vai ter que decidir tudo, não precisa de Congresso, não precisa de nada. O poder tem que ser concentrado a ele, porque é assim que um líder autoritário pensa. Ele não compartilha do poder, ele concentra o poder. Letra C. Ataques às Supremas Cortes, que tem o papel de, em nome da Constituição, limitar e controlar o poder, né? Então, esse é a razão do ataque que o STF vem sofrendo. O extremismo se manifesta pela intolerância, agressividade e ataque às instituições e às pessoas. Então a gente vê isso, né? Como o nosso país se tornou extremista de um tempo para cá. Então foi um extremismo estufado. Até quem não se preocupava com política, hoje está destilando ódio com todas as forças, né? A pessoas, a instituições. Por quê? Porque ela foi... ela sofreu muitas informações que tornaram ela uma pessoa extremista. Ela recebeu muitas informações, né? Que fez com que ela se direcionasse a sua forma de pensar de uma forma mais extrema. E a não aceitação do outro, o esforço de desqualificar e destruir os que pensam diferente. Cultiva-se o conflito do nós contra eles. Então, é aquela coisa, né? Aquele gesto, né? Vamos matar eles, né? Tudo é essa ideia. Você não, o autoritarismo ele não debate, ele bate, né? Ele faz isso, ele visa a eliminação da sua oposição. Manifestação emblemática dessa disjunção foi a invasão do Capitólio nos Estados Unidos com a derrota do Trump, né? Então, quando o Trump viu que ia perder, na verdade ele já sabia antes, né, que ele tinha, pelas próprias pesquisas, ele sabia que ele iria perder. Então, e é o mesmo caso do Brasil, as pesquisas já mostram a derrota do Bolsonaro. Então, esses líderes, o que eles fazem? Eles já começam a insuflar as suas massas para que elas se manifestem e, se for possível, que se tome poder à força, já que ele já não consegue visualizar mais a capacidade de ganhar no voto. Então se desacredita no voto e vai para o combate direto. Em democracias recentes, parte das novas gerações já não tem a memória dos registros dos demandos das ditaduras, com um cortejo de intolerância, violência e perseguições. Por isso mesmo, são presas fáceis para os discursos autoritários. Quer dizer, uma outra coisa, né, que essa propagação de fake news, de mentiras faz, é justamente esconder ou desacreditar nos registros que mostram como foram os governos autoritários que se teve tanto no Brasil, né, que no Brasil a gente, se for ver desde a República, se for contabilizar os períodos de democracia, mas de fato foram poucos anos. A maior parte se trataram de democracias, de ditaduras, né? Porque você começa com uma república de militares, né, que não era uma república plena. Depois você passa para um Estado novo, com Getúlio Vargas, que fica 15 anos no poder, e aí você tem um período que começa a se democratizar com a saída dele, e depois logo vem o período militar, que só vai sair no final da década de 80, praticamente. Então, quer dizer, a democracia brasileira ela tem um histórico de ser ainda muito fraca, né, diante de poucas experiências democráticas. Então, por isso que o Brasil é tão difícil que você conviver com a democracia, porque as nossas elites, né, o nosso poder, ele tem uma tradição maior de autoritarismo do que de democracia. Então, uma das estratégias do autoritarismo, dos que anseiam a ditadura,
é criar um ambiente de mentiras, no qual as pessoas não divergem apenas pelas suas opiniões, mas também quanto aos próprios fatos. Uma das manifestações do autoritarismo pelo mundo afora é a tentativa de desacreditar no processo eleitoral, para, em caso da derrota do poder, alegue-se fraude para deslegitimar o vencedor. Então você desacredita no voto, né? E aí você já está se preparando para um cenário de golpe, né? De você não aceitar a derrota nas instituições. A gente viu isso acontecer na Bolívia, né? E mais recentemente no outro país americano, não estou me recordando qual. Mas é sempre isso, na Venezuela, né? Sempre se tenta se deslegitimar o processo do voto, né? Aquele que é derrotado, né? E que tem esse vínculo autoritário. A alma da democracia é o voto. O debate público permanente de qualidade que permite que todos os cidadãos recebam as informações corretas, formem sua opinião e apresentem seus argumentos. Quando o debate é contaminado por discursos de ódio, né, que tem quanto tempo desse discurso de ódio? Campanhas de desinformação e teorias conspiratórias infundadas, a democracia é alvitada. A gente tem visto uma chuva, né, de teorias conspiratórias, né, como, por exemplo, a Terra plana, movimento de vacina, né, e vários outros. O retorno dos reis, né, até isso tem. Monarquista, movimento monarquista. Então, tem uma série de teorias de pessoas que têm acreditado em teorias conspiratórias que faz com que as pessoas acreditem em fatos que não existiram. Né? Então, todos esses movimentos eles têm uma ligação. Qual é a ligação? O envolvimento com fake news, a contaminação do debate com inverdades, com mentiras. Então, aqui a gente vou encerrar com a metade da carta. Isso aqui não é nem metade da carta, do que ele escreveu, do que o Ministro Barroso escreveu. Mas a metade da carta, quando ele vai estar encerrando ali a conjuntura, ele diz o seguinte: o slogan para o momento brasileiro, ao contrário do propalado, parece ser: conhecerás a mentira e a mentira te aprisionará. Né? Olha para vocês verem que interessante essa frase. Ao contrário do que o presidente costuma falar: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Isso é o que ele fala, mas o que ele faz de fato, e o que eu concordo com o que o ministro Barroso está dizendo é: conhecerás a mentira e a mentira te aprisionará. É isto que resume toda essa efervescência política, esse momento político que nós estamos vivendo no nosso país. Espero que vocês tenham achado interessante. Tá? Obrigado mais uma vez pela participação de vocês, pessoal.